E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje trago para vocês esta Falcon AK-47, que é um dos rifles mais famosos do mundo, desenvolvido logo após a Segunda Guerra Mundial na União Soviética, atual Rússia. Enfim, e o melhor de tudo é que é feita basicamente de PVC. Sim, foi feita com um cano usado para encanamento de esgoto, e ela também conta com funcionalidades e também atira elásticos. Parte de carregar, tudo funcional, semelhante como em uma real AK-47. E tudo isso feito basicamente de PVC. Então tudo que eu te peço é para estar deixando aquele like para me estimular a fazer mais vídeos como este. E bora lá! Aqui tem um desenho do modelo da arma, sua equivalência real das peças, basta imprimir qualquer imagem. E a matéria-prima, é claro, um cano de 1,5 m de PVC de aproximadamente 150 mm de diâmetro, mas não tem importância, pode ser maior ou menor um pouco. Aqui eu vou cortar a metade do cano com a micro-retífica, pois é meio difícil cortar na faca, mas não é impossível. Então eu vou estar usando aqui o disco de corte para estar separando o cano no meio, para não ter que amassar ele todo de uma vez. E aqui na parte do meio para estar dividindo ele. E eu vou estar usando um soprador térmico, tá? Para poder dilatar o PVC, deixar ele mole e assim poder moldar da maneira que eu quiser. Mas também pode estar utilizando o fogo de um fogão ou qualquer coisa do tipo. Eu estou usando isso para deixar ele plano e assim poder desenhar os moldes. Sugiro que use algo duro e pesado, como um pedaço de madeira, para estar deixando ele reto, para estar apoiando em cima e deixar ele reto. A primeira parte que iremos fazer é a parte do meio, a parte central, que é onde se localiza as principais funções da arma. Então, primeiro eu faço uma linha reta com tamanho de 19 centímetros e outra com uma distância paralela, onde no começo, na parte que ficará o cabo da arma, 4 centímetros e meio, e no resto paralelo com 3 centímetros e meio para fazer esse relevo. Eu vou estar fazendo o desenho na mão livre, não tem molde a não ser o desenho. Então basta você estar olhando na imagem e comparando e desenhando. Então eu vou estar deixando o link aí com o molde aí embaixo, mas como eu não tenho impressora eu vou desenhar na mão livre. Só para constar, apesar de eu estar utilizando cano PVC, você também pode fazer a montagem utilizando papelão. Isso é uma opção que fica aí para quem não tem as ferramentas necessárias ou etc. Também é possível estar fazendo de papelão, mas é claro que não vai ficar o mesmo resultado. Aqui eu vou recortar tudo que eu desenhei, que é a primeira parte. Recomendo muito que tenha pelo menos uma micro-retífica, uma serra de mesa, tico-tico, sei lá, porque realmente vai dar um trabalhão cortar isso com uma faca.
Aqui está a primeira parte. E agora basta colocar em cima do PVC e sublinhar com um lápis ou qualquer coisa do tipo para tirar o molde da segunda parte. E assim recortar novamente. Como você pode estar vendo aí, já temos as duas partes. Agora vamos fazer a parte do gatilho, que é a primeira parte do sistema da arma. Vou recortar uma pequena parte de PVC, vou marcar em 3 partes iguais e cortar, onde vou colar as 3 partes para dar uma espessura com super cola. E assim eu vou fazer o desenho do gatilho. E agora desenhado, eu vou estar cortando com a micro retífica. E vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou fazer um furo exatamente no meio da parte de cima para poder fazer a articulação do gatilho. Aqui eu fiz outra marca na parte da peça principal e aí é onde eu vou passar um prego que vai segurar o gatilho. Dessa forma, encaixando perfeitamente. Aqui eu tenho um tubo de um cotonete que é exatamente da espessura do prego, encaixando perfeitamente. E isso eu vou encaixar na parte de dentro do gatilho. Dessa maneira. Aqui eu fiz uma pequena marca, um pequeno retângulo, deixando sobrar apenas a ponta. Então eu recortei e assim eu vou colar uma parte também de PVC, um pequeno pedacinho de 1 centímetro para poder delimitar a área que o gatilho vai mexer. E aqui na parte de trás também vou colar outro pedaço para poder segurar o elástico que vai puxar o gatilho para a posição inicial. Fazendo assim que ele volte. Agora iremos fazer a parte de cima da peça principal, onde vai ter a mesma medida de aproximadamente 17 centímetros. E então 17 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. E isso você vai fazer 2 partes iguais. Aqui eu já tenho as duas. E agora eu vou fazer a parte de cima, tá? Que possui 10 centímetros de largura e aproximadamente 17 de comprimento, exatamente como a parte de baixo. Agora eu vou fazer uma marca exatamente no meio, com a espessura da arma, que vai ser de 3 centímetros. Então eu marquei aqui, vou colocar em cima um pedaço de tábua para poder amolecer ele e dobrar no formato da parte de cima, ficando exatamente igual dos dois lados. Agora eu vou pegar as duas partes de 2 centímetros
e vou colar pela parte de fora da parte de cima. Dessa maneira. E a parte de trás, com 2 centímetros, cortando na diagonal para fazer o detalhe assim como na AK-47, que é meio curvado. Então, como eu disse, a parte vai se encaixar na parte interna da parte principal, dessa maneira. Agora, vamos fazer a peça que vai prender o elástico. Um pequeno pedaço de 5 centímetros de comprimento já é o suficiente. Também vou marcar 3 partes iguais, onde vou cortar apenas uma delas. E na outra que sobrar, maior, eu vou fazer um pequeno corte no meio para poder encaixar a peça que eu cortei. Dessa maneira. Colando com cola, é claro, para fixar bem. Agora eu vou fazer um pequeno furo para fazer uma articulação nessa peça. E eu vou pregar um prego mais ou menos na posição que ela fique travada no gatilho. E também colocando um tubinho de cotonete por cima do prego. E agora na parte de cima eu vou marcar a área que vai passar a pequena peça, que vai passar a peça de travar. E assim vou cortar outro pequeno pedaço com 3 centímetros de comprimento e assim vou cortar ela no meio para fazer 2 pontas, colando na ponta da pequena haste que será a peça de travamento do elástico. E assim eu vou fazer 2 pontas e cortar com a micro retífica. Aqui mais um pequeno pedaço para travar e delimitar a parte de cima e puxar ela para frente, para voltar para a posição e assim travar novamente. Agora eu vou fazer a trava do carregador da arma, do cartucho, cortando um pedaço de aproximadamente 4 centímetros e fazendo um pequeno ponto, onde vai situar bem no meio e eu vou colar um pequeno pedaço de tubo que vai ficar encaixado num prego exatamente na onde eu fiz a marca, na peça. Aqui temos uma mola de caneta que vai fazer com que a peça volte para sua posição atual. Eu vou dar uma pequena entortada para fazer com que trave no carregador assim que eu encaixar. Aqui temos a parte que vai mostrar a câmera, onde tem a função de carregar a arma. E aqui eu fiz um pequeno corte. Aqui temos a espessura do carregador, que é de aproximadamente 6 centímetros, e eu vou colocar
uma pequena parte de plástico para limitar o seu local de encaixe. Aqui eu vou cortar a parte da câmera que vai tampar, tendo o tamanho de 6x3, assim como o espaço recortado na peça principal. Aqui uma pequena demonstração de como vai funcionar. E agora eu vou fazer um pequeno trilho com a metade da espessura para poder fixar e segurar na passagem da parte que tampa a câmera. E outra pequena parte mais fina só para manter a espessura para ele poder passar dessa maneira. Aqui eu vou colocar um pequeno pedaço de PVC na parte de trás para poder passar um elástico que vai puxar essa pequena placa para a posição normal, assim, quando for puxado, para que ela volte para frente. Aqui eu vou colocar uma pequena parte para poder puxar com o dedo. E aqui eu vou fazer o encaixe dessa peça, onde eu coloquei 2 pregos nas posições do gatilho e da trava do elástico, onde eu coloquei os tubinhos de cotonete, e assim os 2 pregos também vão encaixar perfeitamente, alinhando as 2 peças, podendo fazer o fechamento sem erro. Agora colocando a parte de cima, vai ficar mais ou menos assim. E aqui na parte de cima eu sublinhei 1,5 centímetros de cada lado da parte que sobrou, e eu vou estar dilatando, podendo juntar as 2 partes, formando um ângulo meio circular, assim como na arma, e com espessura de 3 centímetros, que é o parâmetro que eu especifiquei para a espessura da arma. E passando uma cola nas partes soltas para juntar tudo, ficando dessa maneira. Agora iremos à parte do cabo, da arma, onde vai ter 8,5 centímetros de comprimento por aproximadamente 4,5 de largura. Aqui eu vou fazendo o desenho na mão livre, mais ou menos como está na folha. Aqui eu vou deixar um espacinho sobrando, que é para estar podendo colar depois e encaixando na parte inferior da arma. Aqui eu vou cortar a peça. E aqui está a primeira parte, onde eu vou colocar em cima do PVC novamente e está sublinhando com um lápis para poder fazer a segunda parte, utilizando a primeira como um molde. E aqui está as 2 partes. Aqui eu vou usar a espessura de 3 centímetros, usando o comprimento total da régua, que é o suficiente para estar preenchendo a parte do meio do cabo da arma.
Primeiro eu vou colar uma ponta para deixar fixo. E assim, com o soprador térmico, modelar ao formato dela. E vai ficar mais ou menos assim, depois de modelado e colado, onde eu vou recortar o excesso e deixar apenas uma parte para poder ser encaixado na peça principal. Agora eu vou colar a outra parte por cima e assim as duas já estão juntas. Agora basta fazer o retoque final antes da colagem da peça. Agora eu vou usar a lixa aqui na microretífica e vou estar refinando a parte para que dê um aspecto mais real e fluido no cabo da arma. E também eu vou lixar a parte do meio para dar um aspecto fosco e áspero, assim como o da madeira, para deixar mais realista ainda. Agora vamos à parte do pente, do carregador dela, possuindo 6 centímetros de espessura e também 17 de comprimento. Aqui eu uso uma relação, assim como eu uso uma relação de área e comparação. Um exemplo como aquele jogo de batalha naval. Então, assim eu consigo fazer uma relação entre o desenho que eu estou fazendo na realidade e do desenho da arma no papel. E assim eu consigo fazer o desenho de uma forma equivalente e proporcional às outras peças da arma, onde eu meço em centímetros na folha de papel e assim crio um padrão para fazer em centímetros no molde de PVC, onde, por exemplo, aqui tem 1 centímetro de espessura, equivale a 6 centímetros na realidade no PVC, e assim por diante. Aqui eu vou passar um risco na diagonal, fiz um L, um ângulo reto, e vou estar ligando de uma ponta a outra, para estar podendo fazer a curva do cartucho. E para fazer o resto, eu pego como referência o corte, como se fosse um ângulo reto também do outro lado, fazendo o ângulo agudo de exatamente 45 graus. E assim eu vou medindo, comparando com a linha da curva que eu fiz 6 centímetros. Vou fazendo várias marcas de 6 centímetros ao longo. E assim, depois eu posso sublinhar fazendo uma linha equivalente, sendo paralela à curva e ficando igualmente. E agora basta estar recortando aí. E utilizando a primeira parte para fazer o molde da segunda.
E agora, tendo as duas partes, basta fazer um recorte de 2,5 cm de largura, assim como eu fiz no punho, para estar podendo preencher o cartucho. Mas aqui no caso é mais fino, pois o cartucho tem que se encaixar não perfeitamente, mas sim um pouco mais solto para poder tirar e encaixá-lo na parte interna da arma. Então basta estar colando e dilatando assim como na outra parte, para poder ficar no formato do carregador. E é basicamente isso. E depois que tiver as duas partes coladas, encaixe a outra por cima. E aqui na parte de baixo, você vai colocar um pequeno retângulo recortado de 2,5 por 6, que é a espessura do cartucho. E aqui na parte de cima, você vai dar uma dilatada para dar uma pequena amassada, assim como é no magazine real da arma, e facilitar a entrada. Aqui eu vou colocar outra parte para tampar a parte de baixo. E aqui eu vou fazer uma pequena marca, colocando um prego, que vai ser o que vai prender o cartucho na arma. Eu fiz 3 marcas, assim como no modelo real, para estar fazendo o detalhe do pente. E agora basta estar encaixando para testar. Ficando fixo, como pode estar vendo. Agora iremos fazer a parte da frente da arma. Faremos então a primeira parte de baixo com 15 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, como você pode ver. Ficando assim, considerando que são dois lados, 10 centímetros de largura por 15 de comprimento. Dessa maneira. E aqui eu farei a marca do meio, descontando os 3 centímetros, onde vai situar a parte do meio. E aqui eu vou esquentar para poder dobrar e deixar as duas partes iguais. Desse jeito. Em um dos lados você vai apertar um pouco para baixo para dar uma exuberância, assim como você pode perceber na arma real. E aqui na parte de baixo da arma também vai ter que se colocar uma pequena exuberância para fazer a entrada da peça de madeira na arma. Como se fosse uma ligação. Agora encaixando perfeitamente. Agora, aqui da parte, faremos duas marcas, duas elipses iguais. E agora faremos a parte de cima, que é menor, possuindo apenas 12 centímetros de comprimento e 3,5 centímetros de cada lado, dando aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros de largura e 12 de comprimento.
E aqui está a base está encaixando e colando com a cola, ficando fixa. Aqui eu já recortei as duas elipses e eu vou estar lixando para dar aquele aspecto de madeira e assim está fazendo o encaixe na parte da arma. Agora vamos ao cano. Eu vou estar usando uma haste de madeira mesmo, porque eu não encontrei um cano fino de PVC. E aqui eu vou estar encaixando num tubo de 25 milímetros para poder encaixar fixamente na parte de dentro, já que a haste é fina demais para estar encaixando por si só. Então você pode estar usando um cano ou qualquer coisa do tipo que tenha espessura parecida com o cano de uma arma. Aqui eu vou separar outra parte de aproximadamente 5 centímetros para estar encaixando na parte de cima, que é para onde vão os gases na arma real. E com um pedaço de plástico de aproximadamente 10 centímetros eu vou estar dividindo ele no meio e dilatando para estar podendo ligar os dois canos. Dobrando na parte de baixo, deixando sobrar também um pequeno espaço para a haste da parte de baixo. Então aqui você vai estar amassando, para fazer os detalhes dessa parte, e eu vou fazer uma marcação na vertical que vai estar sendo cortado. Aqui tem outra parte para fazer a mira, onde tem aproximadamente 10 centímetros, e você vai dobrar no meio na parte da ponta do cano. E também está cortando uma parte na diagonal, assim como na arma real. E aqui uma pequena parte de 1 centímetro aproximadamente para estar segurando a haste embaixo. E a haste é feita de um palito. E assim está basicamente pronta. Faltando apenas a coronha agora. A coronha aqui vai ter 22 centímetros de comprimento, onde eu já vou estar marcando na espessura da régua. E vou estar marcando 8,5 centímetros para cada lado. E aqui, na parte do final, 4 centímetros, para estar encaixando na parte de trás da arma. Agora eu vou estar ligando a parte de 8,5 até a de 4, numa forma retangular. Então, a gente vai estar marcando 8 centímetros da ponta da frente, 8 centímetros de cada lado e meio centímetro para o lado. Então, desse meio centímetro até o final, ligando no 8 centímetros e meio, fazendo assim uma leve ondulação. Aqui no meio eu vou estar usando para dilatar, Vou estar amolecendo a parte do meio e dobrando até ficar igual, deixando a espessura do meio. Agora aqui vai estar se recortando outra parte de 3 centímetros de largura por 30 de comprimento para estar preenchendo o meio. E aqui vai estar se fazendo uma leve ondulação para ficar fluido na parte da coronha, não ficando totalmente reto. Agora com a cola, colando por parte e usando a pistola de ar para ir modelando e encaixando na parte da coronha.
Agora basta estar lixando para dar o aspecto de madeira. E vai estar pronta a coronha, basta estar encaixando na parte de trás da arma. Agora vamos fazer a parte que guarda o gatilho. Basta estar medindo aí com a régua, que vai ser 2,5 centímetros por 4 centímetros. Então, vou estar cortando um pedaço, aproximadamente 3 centímetros em cada ponta, que é para estar podendo colar, né, perfeitamente. Apenas na ponta eu vou estar deixando com 3 centímetros de largura e o resto com 2 centímetros. Então eu vou marcar 2 centímetros bem no meio, deixando apenas as pontas com 3 centímetros para estar podendo colar na arma. E agora eu vou dar uma dilatada para estar deixando na forma de encaixe. Agora que a arma está pronta, vamos à pintura. Vamos pintar apenas as partes que são de metais, deixando de fora as partes foscas que são para simular a madeira. Aqui usando duas tintas, um spray cinza e outro preto. Vou usar uma fita para estar impedindo que a tinta atinja as partes que são para ser a madeira da arma. Pintando apenas a parte da frente do cano e a parte central. Então, primeiramente, vou usar o spray cinza, dando algumas leves borrifadas, e logo depois uma camada também leve de preto por cima. E assim, na parte da frente do mesmo jeito. Agora do outro lado, a mesma coisa. Aqui, na parte da câmera que puxa para trás, passe um cotonete para retirar o excesso da tinta preta. E para fazer os detalhes da arma, como se estivesse descascando para dar um tom mais realista, basta dar umas borrifadas no papel e com um cotonete fazer os detalhes manualmente. Como eu estou mostrando. Dando um tom mais realista de uma pintura desgastada. E no carregador, da mesma maneira, uma borrifada de tinta cinza e outra preta por cima. E agora é só esperar secar. Aqui vocês podem ver mais ou menos como a pintura ficou. Agora eu vou retirar a fita que estava protegendo a parte fosca para poder passar o verniz simulando a madeira. Eu estou utilizando um verniz cor de mogno, que é o escuro, para madeira.
eu vou estar utilizando também a fita para estar impedindo que o verniz caia na tinta que está simulando o metal da arma. E aqui com o pincel você vai passando por toda a parte. Até que a pintura fique homogênea. E da mesma maneira na parte do cabo e depois na coronha. Onde você vai ter que deixar num período de 1 dia secando pro verniz não descolar depois, ou para não correr o risco do verniz não ter secado, e assim vai ter que passar outra camada. Aqui ele já está seco, não tem perigo de soltar. Agora o que eu vou fazer é passar um verniz transparente em spray na parte da tinta, para que não arranhe, fazendo meio que uma blindagem para a cor da arma. Então está pronta a nossa AK-47. E aqui dentro do magazine é onde eu guardo os elásticos. Então aqui eu vou pegar alguns para estar testando. Então basta colocar na trava na parte de cima e esticar até a parte da mira. E está pronta para tirar. Então vamos lá, eu tenho aqui alguns alvos e adivinhe só quem eu vou escolher. Quem chutou o Shrek, é claro que acertou. E eu também acertei. Shrek fidado não caiu. Mas vamos ver agora. Será que ele vai cair? O que vocês acham? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do resultado final da AK-47. Eu particularmente gostei muito do resultado, mais do que eu esperava. E é claro, se vocês gostaram, não se esqueça de estar curtindo aí para estar me ajudando, estimulando a estar postando mais vídeos como este, mais projetos. E é claro, se você não for inscrito, se inscreva para estar recebendo mais vídeos. E é isso aí, e até a próxima.